um olhar sobre a poligamia. Viking, qual a tua visão sobre esta relação de uma pessoa com várias outras? O que você entende sobre poligamia? Não quero aqui entrar nos meandros científicos e afins da questão, mas dá uma perspectiva histórica e razoavelmente existencial da poligamia. Um comparativo também com a monogamia. Se nós fizermos, uma análise, não quero também julgar se isso é certo ou errado, mas fazer uma análise se isso é cabível ou não. Eu tenho a impressão, numa conjuntura naturalista da vida, uma conjuntura existencial natural, eu sinto, analisando historicamente, que a poligamia, ela me parece mais natural do que a monogamia. Se analisarmos as tribos, os povos do passado, os povos tribais, os povos em guerra, os povos pagãos, os povos com uma perspectiva mais rudimentar, mais animalesca da coisa, nós iremos observar relacionamentos poligâmicos. Normalmente numa tribo, num império, os homens que possuíam várias mulheres, várias esposas, vários relacionamentos, normalmente, ao meu ver, eram os mais destacados dessa sociedade. Grandes reis, imperadores, grandes guerreiros, com fortuna, com fama, com um grande destaque social, com um olhar do feminino que este tinha bons genes, tinha uma boa estrutura para lhes garantir a hipergamia. E aqui eu falo da hipergamia do feminino não com um olhar negativo, mas com um olhar positivo. Por quê? É natural da mulher, isso é irresistível. É algo da natureza do feminino. Garantir a saúde da tua prole, garantir não só a saúde, mas a qualidade de vida e a segurança de si mesma e de sua prole. Esse é o lado natural da hipergamia na mulher. Algo que, de certa forma, está intrínseco à sua natureza. E apenas uma mulher voltada um pouco mais para a racionalidade, voltada um pouco mais para o yang que existe dentro de si, ela conseguirá perceber essa questão da hipergamia natural do feminino. Como eu disse, não estou aqui fazendo um julgamento de valor, apenas delineando que em todas as épocas as mulheres, elas têm esse olhar, garantivista, um olhar garantista, de sua qualidade existencial, de sua segurança e de uma posição privilegiada de si mesmo. Isso não tem para onde correr, E isso não é nem positivo nem negativo, é como as coisas são. Mas em relação à poligamia, ao meu ver, numa questão mais existencial, eu particularmente nunca vi com bons olhos. Para quem já foi casado, para quem já teve uma relação monogâmica, sabe das dificuldades que é um relacionamento, as dificuldades intrínsecas ao relacionamento em si,
que fará um homem, por exemplo, possuir várias mulheres. É um ponto a ser analisado, porque essa relação poligâmica só é de fato possível e talvez aceito pelas mulheres, né, se colocar nessa condição de ser mais uma mulher de várias outras, de um rei, de um imperador, de um grande guerreiro, de um homem de negócios proeminente na sociedade. Só aceita isso devido ao poder dessa pessoa que essa mulher se alinhavou, né? Se relacionou. A poligamia, ao meu ver, ela tem um trato, ela tem uma relação direta com o poder. Poder lato sensu. Seja este a manifestação do poder, né, em suas diversas esferas, em suas diversas arestas. Sem o poder, sem essa capacidade de prover a segurança para essas mulheres que elas naturalmente requisitam, fica totalmente inviável a poligamia. Totalmente inviável. Cai por terra essa poligamia, entende? Mesmo eu vendo a poligamia como mais natural do que a monogamia em si. A monogamia, num olhar simplório, num olhar filosófico, ela talvez tenha muito mais uma qualidade contratual do que natural. Se vocês racionalizarem, vocês vão perceber. É muito mais uma questão de contrato do que natureza em si. Mas a poligamia na modernidade, ela existe? Claro que existe. Claro que existe. Mas no aspecto religioso da coisa, em que existe-se uma religião que de certa forma denomina, caracteriza a forma e o comportamento que essas mulheres irão ter, e caso essas venham a perverter esses valores, elas terão sanções, como se vê no Islã. O Islã de certa forma tem uma possibilita questões poligâmicas, e essas mulheres elas ficam dentro de um trato, dentro de princípios religiosos que de certa forma salvaguardam esse relacionamento poligâmico dentro dessa questão religiosa. Mas e a poligamia secular? E a poligamia sem reservas, sem parâmetros, sem direcionamento? É caos, é um caos. Como pode um relacionamento poligâmico dar certo? Eu particularmente não acredito, principalmente com um olhar secular da coisa. O ser humano ele é cheio de complexidades. O ser humano possui ciúmes, o ser humano possui desejos, o ser humano, ele de certa forma é naturalmente bélico, né? Se envolve em guerra, se envolve em dissensões, em discussões, em batalhas. Como pode, nesse modelo secular, um homem com várias mulheres? Imagina um inferno que vai ser a vida deste homem. Não só deste homem, mas das mulheres também, em terem que se relacionar entre si, fazer dar certo isso. O quanto de problemas gerados, várias mentes envolvidas, problemas pessoais que se misturam com os problemas coletivos. O inferno, entende? Mas numa visão existencial, eu tenho essa impressão de que realmente a poligamia é algo natural.
por mais que ela esteja vinculada a esta relação de poder. Mas a monogamia, o que você acha da monogamia na questão eficácia, eficiência? Eu sempre achei a monogamia, em relação à poligamia, algo mais razoável, algo mais palatável. Vicky, você vê problema na monogamia? Eu particularmente não vejo. Não vejo. O grande problema da monogamia se inviabilizar, né, de um tempo para cá, é a qualidade do material humano. Não é o instituto, não é a instituição monogâmica que é falha, e sim o material humano degenerado, desestruturado, descrente, voltado à perversidade, a questões profanas, à perdição. Um ser humano totalmente desconectado de si mesmo, totalmente desconhecedor de si mesmo. Impossível colocar dois seres duais, né, com toda a tua problemática pessoal, individual, né? Esses vão se fundir e trazer os problemas que existem na individualidade para dentro do relacionamento. Ou seja, vão se multiplicar os problemas, vão se multiplicar a patologia, transformando a vida desses no inferno. Impossível dar certo. O problema não está na instituição, o problema está no material humano. Entende? A própria poligamia. Se nós tivermos pessoas diluídas na individualidade, né? Pessoas distantes do ego, né? do egocentrismo, do orgulho, da avareza, da ganância, a poligamia até pode dar certo. As mulheres lá casaram com o rei possui 30 mulheres, 30 esposas. Se essas mulheres tivessem se diluído em si mesmas, entendendo de fato o seu lugar nesta equação, entendendo o seu lugar como esposa, o que pode, o que não pode fazer, aceitar, né? Se sujeitar a isso com bons olhos, com graça, com beleza, poderia dar certo. Poderia dar certo a poligamia. Como eu acredito que em algumas situações, historicamente falando, né, no passado, isso possa ter dado certo de alguma forma, mesmo com um olhar descrente. Eu acredito que de uma forma razoável, de uma forma humana, isso tenha sido possibilitado algum dia. Mas independente das circunstâncias, isso é para tudo na vida, tudo. O problema nunca está voltado ao sistema, à institucionalização da questão. Normalmente a problemática está no material humano, na questão de consciência. O problema reside na inconsciência humana, sempre. Sempre. Questões políticas, questões de relacionamento, questões afins. Todas as questões inimagináveis. No fundo, elas podem vir a dar certo. Podem vir. Mas o que acaba colocando a perder sempre as coisas é a inconsciência humana. Poligamia, monogamia, qualquer instauração, né, de relacionamento, se o material humano não for tratado, não dará certo. Não dará certo. Entende? Então, independente, né, de poligamia, de monogamia, o que deve ser observado é o material humano. E analisando a modernidade, analisando o material humano moderno, um material humano orgulhoso, egocêntrico, avarento, né, ganancioso,
relacionamentos pautados em ganho financeiro, em bens materiais, as pessoas trazendo questões externas para dentro do relacionamento, e o relacionamento, para ir bem, para estar bem, depende diretamente das finanças estarem bem, do trabalho estar bem, da evolução profissional estar bem. Inviável. Trazer as questões externas para dentro do relacionamento é o suicídio deste relacionamento, independente da modalidade que este relacionamento se encontra, se é poligâmico, se é monogâmico. Entende? O que tem que ser tratado é o material humano. Enquanto a humanidade não compreender a necessidade da diluição pessoal, do estabelecimento do individual sobre o coletivo, para depois, se quiser depois, né, com o ego diluído, com a avareza diluída, com a ganância diluída, com o egoísmo diluído, aí sim, talvez pensemos em nos reunirmos a um outro ser de uma forma sexual, de uma forma, um relacionamento sadio. Do contrário, é só caos, guerra e morte. Curtam, compartilham bastante esse áudio importante, né? Comentem aqui. Todo comentário, compartilhamento e curtida demonstra que vocês gostam do conteúdo aqui disseminado, querem receber sempre que for possível este conteúdo. Para mais Red Pill, sigam no Instagram, @TheViking_oficial. O link direto aqui para o Instagram está na descrição desse vídeo. E para todos vocês que gostam do canal, que gostam que ele se mantenha gratuito, né? Sem propagandas, sem perturbação, sem encheção de saco, considerem realizar uma doação aqui nas contas da descrição. Qualquer valor é muito importante. E também tem os meus livros de desenvolvimento pessoal e espiritual para todos aqueles que desejam uma vida épica, uma versão melhor de si mesmos, um olhar existencial mais produtivo, mais sábio da existência, para que você, dia após dia, possa se melhorar e, com este melhoramento, ter de fato uma vida melhor. Aqui embaixo na descrição se encontram esses livros: Liberte-se, Aforismos para uma Vida Épica, e Minimalismo, um convite à plenitude. É isso, meus amigos. Stay hard!